Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A pauta da semana é a respeito sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para tanto, nós trouxemos aqui o professor Marcos Túlios, que além das cadeiras de Direito Ambiental, é advogado nessa seara do direito. Vamos falar sobre o ordenamento jurídico, as recentes legislações sobre a temática, com foco também nas catástrofes que aconteceram recentemente no nosso país. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, primeiro bloco da nossa conversa com o professor Marcos Túlios, ele que é professor universitário e advogado. O professor Marcos já esteve aqui conosco em outras vezes, seja falando sobre a questão ambiental, comentando, na verdade, algumas tragédias que aconteceram, Brumadinho no passado, teve outras situações sempre na área ambiental, porque ele é uma referência aqui na nossa cidade. Professor Marcos, seja bem-vindo mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Bom dia, Nazeu. Bom dia, telespectadores. Agradecer novamente o convite da TV AD Mossoró para a gente discutir, né, a temática ambiental. Nesta semana em que a gente comemora, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente, essa data ela foi definida ali na Conferência de Estocolmo, realizada na Suécia, em 1972, né, onde se criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5 de junho. Né? Portanto, temos aí 52 anos, né, de comemoração dessa data. Professor Marcos, assim, desde muito jovem eu escuto sobre mudanças climáticas. Minha lembrança mais antiga, eu acho que em 92 eu estava na escola e diziam que ia acontecer aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, uma reunião das Nações Unidas sobre o tema. Muito se fala, mas parece que na prática, professor, pouco se faz. Qual a importância de lembrar dessa data, da questão mundial do meio ambiente, e se realmente essas mudanças climáticas, eu acho que é evidente, é algo notório, a preocupação das autoridades, da sociedade civil e de todos nessa temática do meio ambiente, professor? Esse tema, Nazeu, das mudanças climáticas, ele realmente tem ganhado mais destaque, né, nos últimos anos em função das chamadas catástrofes ou desastres, né, que são provocados pela ação humana, né? Então, esse tema, formalmente, ele, a nível global, ele entrou na agenda, né, de discussão dos países das Nações Unidas, de fato, em 1992, quando no Brasil se realizou a ECO 92, e na ECO 92 foi aprovado um documento chamado Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, né? Nesse documento ficou acordado que os países deveriam se reunir em conferência de partes para discutir de modo mais objetivo e de modo mais específico ações relacionadas à questão do clima. E foi aí que, em 1997, se aprovou um primeiro documento, denominado de Protocolo de Quioto, né? Esse protocolo ele tinha um prazo de execução, né, até 2012. De fato, a ação climática dos países não aconteceu durante esse período. Se aconteceu, não foi de acordo com o estabelecido pelo protocolo. E em 2015, nós tivemos um novo acordo, uma reformulação, que é o denominado Acordo de Paris, né? Então, a gente tem assim, um plano formal bem estabelecido em termos documentais, já se sabe o que fazer, né? Mas o problema está justamente na ação climática, né? E essa ação climática exige uma remodelagem do sistema produtivo, ela exige uma remodelagem da questão da dinâmica desenvolvimentista, no sentido de eliminar a emissão de combustíveis fósseis,
né, e, consequentemente, tentar, né, impedir que a temperatura do planeta Terra se eleve acima de 2 graus Celsius até o final deste século, né, o que seria catastrófico se isso de fato acontecesse, né. Professor, assim, até onde eu sei, o senhor pode me desmentir, mas parece que as grandes nações não têm participado ativamente. Estados Unidos, outra que a China, dizem que as maiores potências e as maiores poluidoras são as que menos participam dessas conferências ativamente. Isso é verdade, professor? Olha, um problema de governança ambiental global, né? Então, esses países, de fato, eles comparecem aos eventos, mandam os seus representantes, as suas delegações, assinam os documentos, mas existe uma dinâmica de efetivação diferenciada, né? Então, a dinâmica do acordo global é para eliminar os combustíveis fósseis, né? E, às vezes, a dinâmica desses outros países é um pouco diferente. Diz, olha, vamos usar aqui uma política diferente, de sequestro de carbono, vamos investir aqui na questão da energia renovável, energia limpa. Então, a dinâmica, às vezes, é um pouco diferente, porque é fato que as nações elas dependem muito dos combustíveis fósseis, né, para fins de desenvolvimento. Então, abandonar esse caminho, né, não é uma tarefa simples, né? Você tem que remodelar setores de transporte, setores de energia, né, a própria agricultura, a pecuária, né, controlar desmatamento. Então, a ação climática ela é uma ação muito complexa e ela exige dos países uma cooperação em prol desse objetivo comum. Por outro lado, há uma questão também da justiça e da equidade no tratamento dessas questões, né? Os países ricos eles têm uma responsabilidade diferenciada. Que responsabilidade diferenciada é essa? Eles devem transferir tecnologia, eles devem transferir recursos para a ação climática nos países subdesenvolvidos, nos países pobres, que certamente serão aqueles mais afetados, mais vulneráveis aos problemas climáticos, né? E que não terão recursos financeiros para lidar com esse problema e também a tecnologia adequada. Professor, a última vez que o senhor veio aqui, eu acho que foi em 2022, e eu queria aproveitar esses 2 anos de intervalo para o senhor comentar a política ambiental do governo anterior, Bolsonaro, para a política atual do governo Lula. Se houve uma mudança evidente, porque na campanha era uma das pautas, né, que supostamente Bolsonaro tinha deixado a Amazônia queimar, o desmatamento aumentar, e o governo Lula teria um compromisso com o meio ambiente diferenciado. Na prática, professor Marcos, isso se efetivou? Bem, Nazil, vou analisar sobre 2 perspectivas, né? A perspectiva da legislação, ou seja, da questão normativa, e a perspectiva do quadro institucional, né? De fato, no governo passado, nós tivemos um problema relacionado à chamada erosão da legislação ambiental, né? Com a flexibilização e fragilização de alguns aspectos protetivos, né? Por que é que eu estou falando isso? Porque isso é um dado evidente, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal ele foi provocado diversas vezes a analisar a constitucionalidade de leis que alteraram políticas ambientais na época e que, para os defensores da questão ambiental, essas leis representavam uma violação a princípios ambientais, principalmente o princípio da proibição do retrocesso ambiental, né? Isso é um dado, isso é um fato, né? Nós tivemos no Supremo Tribunal Federal a denominada pauta verde, né? Que se constituía basicamente na análise de um conjunto de políticas, de normas do governo passado que fragilizavam a questão da gestão e da política ambiental,
né? Tanto que o Supremo, na maioria dos casos, considerou essas normas inconstitucionais. O outro problema foi a fragilidade institucional, né? Essa fragilidade institucional aconteceu primeiro com o contingenciamento de recursos para a ação ambiental do Fundo do Clima e do Fundo Amazônia, né? E a outra fragilização institucional, ela aconteceu com a diminuição da composição de membros da sociedade civil do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um conselho que fixa as normas e as diretrizes da política ambiental brasileira. Então, ele retirou a participação social e também a própria fragilidade institucional do IBAMA, no sentido de não adotar uma política de regulamentação da carreira, de reconstituição do quadro de servidores que se encontra defasado já há bastante tempo, né? Então, esses eu considero como os problemas da gestão passada que foram transferidos para a gestão atual. Alguns, de fato, foram resolvidos, né? Outros ainda precisam, né, de um encaminhamento mais efetivo. Muito bem, estamos conversando com o professor Marcos Tullius em atenção ao Dia Internacional do Meio Ambiente. Nós trouxemos o professor Marcos, que é uma referência nessa temática aqui na nossa cidade, como advogado e como professor universitário. Professor Marcos, no próximo bloco vamos nos adentrar em algumas catástrofes recentes no nosso país, como a que aconteceu no Rio Grande do Sul com as enchentes, com repercussão no ordenamento jurídico. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, segundo bloco da nossa conversa aqui com o professor Marcos Tullius, ele que é professor universitário, ele que é advogado, aqui uma referência em direito ambiental na cidade de Mossoró, em atenção, em honra ao Dia Internacional do Meio Ambiente. Bloco anterior, professor, nós comentamos a evolução da legislação, a necessidade de atenção em referência às mudanças climáticas. E nesse bloco vamos adentrar, professor, especificamente, vamos comentar a tragédia recente no Rio Grande do Sul. Fala-se, até o momento da gravação do programa, 172 mortes e um número bem parecido de desaparecidos, quase igual ao mesmo número de desaparecidos. Foi a maior tragédia, superou, acho que em 1941 havia algo semelhante que aconteceu lá e 80 anos depois, repete-se a mesma situação. O senhor se adentrou nas causas, nos motivos, professor? A gente pode ver apenas uma questão ambiental ou teve omissão das entidades, dos órgãos públicos nessa tragédia? O problema do Rio Grande do Sul, como também o problema de muitas cidades brasileiras e outros locais do globo terrestre, é o problema do aquecimento global e dos seus efeitos, né? O aquecimento global provocado pelo efeito estufa, intensificado pela ação humana, e essa ação humana ela consiste na emissão de gases que provocam o efeito estufa, como o CO2, o metano, né? E esses gases presentes na atmosfera eles bloqueiam a passagem da radiação solar e, consequentemente, geram o aquecimento além daquele que é necessário para manter a vida no planeta Terra, né? Então, esse aquecimento tem provocado o derretimento de geleiras, né? Esse aquecimento tem provocado as ondas de calor, os eventos climáticos extremos, como as chuvas torrenciais, trombas d'água, desertificação, seca, né? A erosão marinha. Então, esses eventos climáticos extremos, eles se tornaram e se tornarão cada vez mais frequentes. A própria ciência climática, que monitora isso há
mais de 40 anos, né, nós temos, a nível internacional, o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que já publicou 6 relatórios técnicos, científicos, né, e a leitura desses relatórios ao longo dos anos representa justamente isso que a gente está vivenciando, né, os eventos climáticos extremos, né, eles serão cada vez mais frequentes e se intensificarão se a humanidade não conseguir reverter esse processo de aquecimento, de aumento da temperatura, né? Foi estabelecido uma meta para não elevar a temperatura acima de 2 graus Celsius até o final deste século. Enfim, então, as mudanças climáticas elas vão atingir os locais de maior vulnerabilidade, né? Os locais de maior vulnerabilidade são o quê? São as ilhas, que são as áreas insulares, né? As áreas costeiras, né? Os locais de construção inadequada, como, por exemplo, em topo de morros, na base de encostas, né? E no caso específico lá do Rio Grande do Sul, a gente tem ali o estado que foi construído e consolidado praticamente numa área de planície, numa área de várzea, e você tem ali muita confluência de rios, temos a Lagoa dos Patos, o Lago Guaíba, né, vários rios. Então, a bacia hidrográfica ela precisa estar sendo monitorada, controlada, né? E entrando nessa segunda parte, né, se de fato tinha como poder público, né, ter evitado essa tragédia, né, eu só consigo ver a partir de um monitoramento, né, desses corpos hídricos, né, um controle sobre a ocupação territorial, né, e outras questões que a gente pode continuar debatendo aqui. Professor, assim, o senhor falou que existe um monitoramento já há muito tempo sobre a questão climática. Para essa entrevista, eu li e assisti alguns artigos, algumas entrevistas, desde 2021, professor. Fala-se que desde 2021 previa-se acontecimento, algo nesse sentido, de fortes chuvas. Em setembro, as mortes, apesar de ter acontecido agora no mês de abril e maio, as mortes, o maior número, mas desde setembro morrem pessoas por questões de chuva no Rio Grande do Sul. Eu desculpe insistir, né, nessa temática, mas, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, uma capital, as comportas não funcionaram, as bombas não estavam com a manutenção devida, não conseguiram ali o centro da cidade fazer uma evacuação correta. Até que ponto, professor, sendo assim mais incisivo, mais direto com Vossa Excelência, até que ponto o poder público teve parcela de responsabilidade? Veja bem, Nazil, nós temos um sistema de controle de riscos climáticos no Brasil, né? Esse sistema de controle de riscos climáticos, ele tem como principal assim, órgão, o cérebro, né? É o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. O CEMADEM, nesse caso do Rio Grande do Sul, há uma semana antes do ocorrido das chuvas torrenciais, tinha alertado que iria ocorrer essas inundações, né? Então, nós temos aí um sistema de alerta precoce. E faltou um processo comunicativo dos órgãos estaduais e municipais com o órgão federal e com as pessoas, principalmente para as pessoas entenderem, né, a gravidade e o risco, né, que estava prestes a se transformar num dano, numa tragédia. Então, uma semana teria dado tempo, com certeza, inclusive com todo o aparato de infraestrutura do governo federal, dos governos estaduais, de remover boa parte da população, algumas estruturas, enfim, né? Então, a gente tem esse sistema de monitoramento, que é o sistema de alerta precoce, contudo, ele precisa ser mais efetivo, né? Quando ele existe, para ele ser considerado efetivo, para cada grupo de 100 mil habitantes, não é para ter mais do que uma morte, né? No caso do Rio Grande do Sul, nós tivemos o quê? Mais de 500 mil pessoas afetadas, 440 municípios, 170 mortes.
Então, quer dizer, isso mostra que o sistema de alerta precoce não está funcionando da forma adequada. E eu imagino que é justamente essa necessidade de conscientizar as pessoas da importância desse sistema de alerta precoce. Uma outra questão é a parte de infraestrutura, né? O que o poder público poderia fazer em termos de infraestrutura para mitigar ou evitar, né, o dano climático. A infraestrutura que a gente tem no Brasil para esse tipo de situação é uma infraestrutura ali da década de 1940, quer dizer, é uma infraestrutura ultrapassada, muito tradicional, usa aquelas estruturas de boca de lobo, encanamentos, enfim, né? Quando as chuvas elas são torrenciais, né? São verdadeiras trombas d'água, então você precisa ter estruturas maiores, diques, comportas, barragens, né? Barreiras anti-alagamento, né? O CEMADEM publicou um documento dizendo que o estado do Rio Grande do Sul subdimensionou a tragédia em termos de infraestrutura, né? Isso significa que a infraestrutura que ali estava era uma infraestrutura inadequada para fazer face ao evento climático extremo. Então, em certo sentido, isso deve ser melhor investigado, né, e apurado pelas autoridades, porque nós temos a responsabilidade, né, civil, a reparação de perdas e danos, né, de pessoas, de atividades econômicas, enfim. Professor, assim, ainda nesse bloco, eu quero que o senhor comente a resposta do Estado na tragédia. Eu vi um vídeo pequeno, um responsável pelo Corpo de Bombeiros, dizendo que tinha 40 ou era 50 jet ski que não poderia colocar na água porque aquelas motos aquáticas não foram adaptadas à lama. Ele dizendo com todas as letras, nós não podemos colocar, senão vai estragar os equipamentos. Como o senhor vê uma situação dessa, assim, essa resposta dessa autoridade, professor? Como o senhor entende? Foi correta? As vidas que estavam em jogo, estavam em risco, esse ônus do Estado de perda de equipamento deveria ser, no caso, levado em conta, ou a vida, o ser humano é bem mais importante? Olha, Nazil, aí a gente tem a própria falha da aplicação do princípio da prevenção, né? Então, assim, era para ter se antecipado essa situação, planejado melhor, né, em relação à desocupação e como o poder público iria atuar durante a tragédia, né? O que eu percebo, nesse caso específico do Rio Grande do Sul, é que os governos eles fazem aquilo que é possível, né, de acordo com o que possuem em termos de orçamento, em termos de infraestrutura, de expertise, e também o próprio poder público ele se distancia da ciência, né? Ele faz aquilo que é politicamente viável e não o cientificamente necessário, né? Então, assim, fez o possível. O governo federal ele tratou de enviar, né, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, né, usou a questão orçamentária para suspender a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, fez um repasse de recursos volumosos para a reconstrução, né, construção de abrigos e de locais adequados para as pessoas, né. Também estabeleceu uma espécie de auxílio emergencial para a reconstrução. Então, assim, foi feito o possível, né? Mas é preciso ir além. Acho que essa tragédia do Rio Grande do Sul, assim como outras que aconteceram, né, o próprio poder público ele precisa, né, colocar isso na agenda como prioritário. Semana passada, o Ministério do Meio Ambiente, né, lançou um plano nacional, né, de combate às mudanças climáticas, né? Então, me parece que daqui para frente, né, é preciso enxergar de modo diferente, né, a função do poder público nesses casos específicos. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Marcos, ele que é professor universitário, ele que é advogado, sempre militando e atuando na área ambiental, uma referência aqui na cidade de Mossoró. Professor Marcos, no próximo bloco, vamos tentar adentrar na questão da legislação,
se ela merece ser aperfeiçoada. Também umas dúvidas que surgem, que o senhor pode nos ajudar, se essas pessoas têm que ser retiradas desses locais, as cidades, através de seus planos diretores, têm que intervir nessas áreas para evitar novas mortes. Então, permaneça conosco. Voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, respeitando aqui o Dia Internacional do Meio Ambiente, no mês de junho. Temos a alegria de ter nos estúdios o professor Marcos Túlios, que é professor universitário e também advogado na área do direito ambiental, uma referência aqui na cidade de Mossoró. Nos blocos anteriores falamos de maneira geral a questão da importância da mudança da legislação. No segundo bloco adentramos na questão do Rio Grande do Sul, na tragédia, professor. E vamos também prosseguir nesse terceiro bloco, insistindo aqui na temática do meio ambiente, professor, ainda sobre a questão das enchentes. 400 municípios foram afetados. Cidades inteiras, professor Marcos, foram varridas do mapa, né? Com lama até 1 metro, chegando a 1 metro em alguns pontos. Professor Marcos, essas pessoas perto dos rios ou ao lado ali, vizinha à Lagoa dos Patos, essas pessoas, professor, vão ter que ser removidas desses locais? Como é que o poder público, como é que os municípios, seus planos diretores têm que ser adaptados a essa nova realidade de chuvas, essas incertezas, essas enchentes? O senhor falou de mudanças climáticas, aumento da questão da temperatura do nosso planeta, é algo que veio para ficar. Como é que o poder público, professor, pode intervir para que não aconteçam tragédias e mortes? Sim, foi por essa razão que a nível global e também a nível de Estado aqui no Brasil, a gente tem 2 conceitos que representam 2 ações quando se fala da questão climática, né? Que é a mitigação, que é você atuar nas causas, e a adaptação, que é ver as consequências e, consequentemente, trabalhar com as vulnerabilidades, né? No caso de quem mora, né, tem sua habitação em área próximo a rios ou cursos d'água, é preciso entender que essas pessoas moram em área de risco. Não é à toa que há necessidade de que ao redor desses cursos d'água a gente tenha uma vegetação que proteja, vegetação ripária ou mata ciliar, né? E é justamente essa vegetação, essa mata ciliar, que contém, né, o avanço da água e que evita também o espalhamento. Só que, ao longo dos anos, as cidades elas foram, né, se ampliando, se urbanizando, né, com essas expansões desordenadas, e o poder público acabou permitindo que as áreas que deveriam ser APP, Área de Preservação Permanente, mata ciliar, elas foram aterradas e você tem construções, né, nesses locais. Então, quando vem uma chuva torrencial, é natural que a água queira se espalhar, né? E ela vai se espalhar justamente nessas áreas que foram aterradas, né? Então, os municípios, hoje, eles precisam rever, principalmente os seus planos diretores, para se conformar com o Código Florestal, que estabelece, né, a APP como área de proteção. Me preocupa um debate em curso que é de manter essas APPs em áreas urbanas com o conceito de APP consolidada, né? Ou seja, as construções que ali estão devem permanecer. Mas, veja, isso realmente bate de frente com a questão da ação climática, porque a ação climática vai exigir que as áreas que
devem ser protegidas, ou as áreas que não são susceptíveis à edificação, essas áreas tenham que ser abandonadas justamente para ter a recomposição da mata ciliar. Agora, esse processo de desocupação, de retirada, de reassentamento, ele é um processo muito complexo, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista social e também das pessoas, né? Porque envolve o lado psicológico, a identidade das pessoas naquele local. Então, não é uma tarefa muito simples. Acho que tem que ter um processo comunicativo, participativo e informacional muito eficiente para conscientizar as pessoas do risco que estão correndo, né, de ficarem nesses locais e de procurarem, né, locais definitivos, mais seguros, planejados. Aí, para tanto, o poder público, encerrando a resposta, ele deve se preocupar com o zoneamento urbano da cidade, né? Então, definir as áreas de risco, né? Então, essas áreas de risco elas têm que ser constantemente monitoradas e, excepcionalmente, com ocupação antrópica, né? De modo excepcional, né? Professor Marcos, assim, eu até entendo as pessoas, por questão de necessidade, né, fazerem imóveis, suas vidas naqueles locais. Tem essa questão psicológica, viveu a vida inteira, seus pais, seus avós naquela região. Mas a questão que eu quero levantar agora é sobre o poder público. Eu não entendo, professor, como é que uma ponte, como é que engenheiros qualificados, né, de órgãos oficiais, como uma ponte é levada pelas chuvas. Desculpe, assim, com todo respeito aos engenheiros, os construtores, mas eu acredito que uma estrada bem planejada não deveria ser varrida pelas chuvas, com qualificação, com a tecnologia, com espelho, até em outros países, como nós temos aí muitas. Como o senhor viu esse tipo de realidade? Será que nossos profissionais de engenharia ou deve se preparar melhor, ou mesmo se preparar para essas mudanças climáticas? Como se ouvir uma ponte de milhões de reais ser varrida e deixar uma comunidade toda isolada que só helicóptero e no caso jet ski chegue lá? Olha, Nazeu, é preciso entender que essa infraestrutura, né, rodoviária, e estrutura de transportes, enfim, no Brasil, ela foi construída e erguida ali em 1940, 1950, 1960. Então, ninguém discutia e encarava com seriedade essa questão climática, né? Então, essas estruturas elas estão ultrapassadas, né? São estruturas que precisam ser revistas, né? Justamente por conta desses eventos climáticos extremos. Então, tem que ter o quê? Um processo de adaptação da engenharia para esse tipo de obra de infraestrutura. E aí isso tem que ser repensado e rediscutido, principalmente agora, nesse processo, né, de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, de tentar melhorar a infraestrutura, né, talvez construção de barragens, né, o aumento desses diques, de comportas, de estruturas de bombeamento, ver também o que outros países, né, em certo sentido, têm adotado. Eu sei que essas tecnologias, principalmente as de alto custo, elas são muito delicadas aqui para a realidade brasileira por conta da questão orçamentária. Mas, por exemplo, por curiosidade, o Japão ele se prepara em relação à questão das enchentes com as estruturas subterrâneas, né, túneis subterrâneos, com bombas de captação, enfim. Então, são obras de adaptação. Se vai resolver, aí já é uma outra questão, porque a natureza é imprevisível, né? Esses eventos climáticos extremos, você tem uma ideia, o Rio Grande do Sul, em 15 dias, o índice de precipitação pluviométrica foi superior a 5 meses, né? Então, não há como você prever. Por isso que é um desafio realmente para a engenharia no Brasil, né? Essa infraestrutura de resiliência à questão climática. Professor, no bloco anterior o senhor falou um pouco das respostas do Estado frente a essa situação. O senhor falou de
de renúncia fiscal, talvez, a questão de rever a dívida dos estados afetados. Mas uma das questões práticas que o pessoal sentiu e reclamou muito nas redes sociais, que é a questão da segurança pública. Afirmava-se que só tinha policiamento até as 4 horas da tarde e o restante estava entregue à sociedade, as pessoas dos bairros estavam entregues às gangues e às facções. O que teve foi de assaltos, de furtos e roubos. Não tem estimativas das perdas materiais. Imagina, as pessoas já estavam traumatizadas com perda de vidas, de parentes, tinham que enfrentar agora a questão da segurança pública. Como o senhor avalia essa situação? O Estado foi relapso também nesse ponto, professor? Talvez as Forças Armadas tinham que ser usadas de maneira mais ostensiva. Como o senhor analisou essa questão específica? Olha, essa questão do aumento da violência pós-tragédias é fato. É um fato como uma consequência que expõe a própria vulnerabilidade social das pessoas, né? A violência, ela existe lá, ela só é externalizada pelo evento climático, né? Então, as forças de segurança, elas ficam, vamos usar essa expressão, entre a cruz e a espada, né? Porque é preciso socorrer as vítimas, né, as pessoas desabrigadas e desalojadas, mas, ao mesmo tempo, tem que se manter a segurança do local, né? Claro que a criminalidade ela se aproveita dessa situação porque o Estado está com todos os seus esforços, né, sua força concentrada em proteger as vítimas e diminuir as consequências do desastre, tendo em vista que isso pode gerar no futuro indenizações, né, perdas e danos. E a criminalidade, ela, numa situação como essa, a gente percebe que a criminalidade ela tem território, né, e ela tem comando. Ela continua com o seu território, o seu comando, claro que foi afetada, e as organizações criminosas são afetadas. Isso pode até ser uma oportunidade para as forças de segurança pública, no momento que as organizações estão fragilizadas, né, de realizar ações policiais, mas isso também reflete numa situação em que o comando e o território se deslocam para outras situações, às vezes para os abrigos, né, para outros bairros, na medida em que as organizações elas vão continuar, né, em certo sentido, com a prática delituosa. Eu vejo mais ou menos nessa perspectiva, né? E as Forças Armadas, em certo sentido, o que elas poderiam contribuir era com esse apoio logístico, né, primeiro, no alerta precoce, né, se funcionasse efetivamente com a sua infraestrutura para remover as pessoas, os objetos, os pertences, máquinas agrícolas, enfim, né, minimizar o dano, e após a tragédia, com a questão da infraestrutura, porque o Exército Brasileiro tem um departamento de infraestrutura muito eficiente, né, principalmente para a construção dessas pontes emergenciais, essas estruturas, eles têm muita expertise, né, e acho que seria uma excelente oportunidade do governo federal usar o Exército Brasileiro para essa finalidade. Professor, o senhor falou em Forças Armadas, sim, nós temos o maior respeito pelas nossas instituições, a aeronáutica foi muito feliz levando alimentos, servindo para fazer esse resgate, a Marinha Brasileira é excelente, mas assim, o que chega para nós nos vídeos, né, são publicados, para nossa vergonha, assim, nós temos um videozinho curto de, eu acho que 6 ou 8 soldados num barquinho, quase não conseguiam se deslocar, não tinha uma prática de remar, professor Marcos. Não tinha uma prática. E quem estava filmando, num pedalinho, conseguiu ultrapassar eles, 8 homens num barco que não sabiam, não tinham uma coordenação. Como o senhor, assim, a comunidade, a sociedade olhou com maus olhos essa situação? É despreparo? É falta de qualificação para esse tipo de tragédia? Como o senhor vê esses vídeos? Assim, descarregar um caminhão, professor, uma fila indiana, dezenas de soldados, cada um passando uma garrafinha para cada um. Como é que o senhor analisou a situação? Esses vídeos
era para depreciar, isolado, ou o exército não era para ser usado nesse tipo de situação, mas o senhor viu? Olha, Nazeu e telespectador, eu vou tentar entender essa situação a partir de uma espécie de metalinguagem, né? Eu vejo que isso é fruto de um negacionismo estratégico da questão climática, né? E esse negacionismo ele está incrustado nas instituições, no poder público e até mesmo nas Forças Armadas, né? E é esse negacionismo que evita com que essas forças, né, essas estruturas, elas se preparem para lidar com a questão climática, no sentido de treinar, né, de orientar, por exemplo, sobre a questão do alerta precoce, né, de ter esse papel mais incisivo na ação climática. Então, essa negativa do conhecimento científico, né, de não adotar e internalizar isso dentro da prática institucional, é revelado por essas estratégias de ação inadequadas, né, que, em certo sentido, expõem a instituição. Muito bem, estamos conversando com o professor Marcos Túlio, terminando aqui o nosso terceiro bloco. Vamos para o último, as considerações finais. E, professor, no próximo bloco vamos perguntar a Vossa Excelência quais lições nós podemos extrair dessa tragédia, porque outras vão acontecer e quais situações, a partir dessa mesma, nós podemos aperfeiçoar as instituições. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta à Dinâmica do Direito. Último bloco da nossa conversa aqui com o professor Marcos Túlio, ele que é professor universitário, ele que advoga na área do direito ambiental, uma referência aqui na cidade de Mossoró, nos ajudando aqui, nos prestigiando. Professor Marcos, tivemos o Dia Internacional do Meio Ambiente e trazer a pauta, essa pauta nunca é demais, lembrar, associar, trazer, na verdade, à sociedade a temática do meio ambiente. Já vamos para as considerações, mas antes eu queria que o senhor me ajudasse aqui a extrair lições do acontecimento e da tragédia. As vítimas, as famílias merecem a nossa no caso, solidariedade, mas algumas verdades, alguns princípios podem ser extraídos desse acontecimento para que não aconteça mais, porque outras tragédias, seja através de enchentes, aqui no Nordeste nós temos a questão da desertificação, professor Marcos. Então, o que nós podemos extrair desse acontecido para aperfeiçoar nosso sistema, nosso ordenamento jurídico? Nazeu e telespectador, eu entendo que a primeira lição é de combatermos o chamado negacionismo, né, em matéria ambiental e em matéria climática, né. O poder público ele precisa se aproximar da ciência, do conhecimento científico. O conhecimento científico ele revela o problema, mas também aponta a solução, né. Então, quando o poder público se distancia do conhecimento científico, ele não quer conhecer o problema e também não quer adotar a solução, né. Então, essa é a primeira lição, né? E a ciência, ela aponta as soluções. Por exemplo, no caso das cidades, né, que de fato talvez sejam as mais afetadas por conta da questão das enchentes, nós temos conceitos modernos, como cidade resiliente, né? O formato de cidades esponja, isso é um formato bem interessante, né? Que significa você remodelar todo o espaço urbano a partir, né, da criação de parques alagáveis, que serve tanto para visitação turística
e atividades no período de seca, como também para a contenção do efeito das chuvas, né? Nós temos também as próprias construções urbanas, a remodelagem com os telhados verdes, né? Isso é uma perspectiva muito interessante também. Boa parte das cidades hoje elas têm estruturas impermeáveis, né? Então é importante termos os calçamentos permeáveis, né? Que vão facilitar o escoamento da água e a absorção dela. E também as praças em formato de piscina, porque consegue represar a água e com estruturas de bombeamento, isso você consegue abastecer o subsolo. Então, isso são experiências e práticas que já estão sendo adotadas em alguns países, como, por exemplo, a China e os Estados Unidos adotam esse formato de sponge cities, né, cidades esponja. Então, a lição realmente é a aproximação entre ciência e política para que as soluções elas possam ser encaminhadas. Professor Marcos, Vossa Excelência trabalha, labora constantemente com o direito ambiental. Especificamente, o direito ambiental no Brasil, nossa legislação, merece, de alguma maneira, ser aperfeiçoada? A meu ver, professor, assim, eu não atuo nessa seara especificamente, mas eu percebo uma falta de comunicação entre os entes, União, Estado, município. Estou errado, professor? Nazil, e telespectador, a legislação ambiental no Brasil ela é considerada, inclusive, como uma das mais avançadas, né, em termos de proteção e de regulamentação sobre os mais variados assuntos e temas, inclusive a questão climática, né? Nós temos uma lei federal de 2009, faltam os estados, alguns deles regulamentarem as suas políticas estaduais de mudanças climáticas e também os municípios. Mas, assim, a lei ela é uma prática social, né? A lei ela precisa ser traduzida, né, em ações concretas, em ações efetivas, né? Ela deve sair daquele universo abstrato, né, do dever ser para a realidade. E, assim, para concretizar, né, o que o legislador estabeleceu, é preciso, eu vejo que nós teríamos que pensar na questão da pressão social, né, um maior engajamento da sociedade, né, participação, informação, para cobrar do poder público ações efetivas no que tange a questão ambiental e, em específico, a questão climática. Então, assim, um maior engajamento social, né? Vejo também que a pressão econômica, né, precisa também ser pensada, já que a atividade econômica sofre, né, com as consequências, por exemplo, das tragédias ambientais ou das tragédias climáticas. O Rio Grande do Sul, em 2022, quando houve a estiagem, estima-se que ele perdeu algo em torno de quase 6% do seu produto interno bruto. Então, muitas atividades econômicas foram afetadas. Então, é preciso que a atividade econômica também se engaje junto com a sociedade para pressionar os governos no sentido de adotar ações efetivas na proteção do meio ambiente. E, para finalizar, a própria pressão normativa, né, da legislação. Aí envolve os operadores do direito, né, Ministério Público, Judiciário, enfim, Ministério Público com a promoção das ações de responsabilização por danos ao meio ambiente, as ações de improbidade relacionadas à questão da omissão na defesa do meio ambiente, as ações penais, e o Judiciário com julgamentos mais céleres, mais efetivos, colocar como agenda prioritária, de fato, né, o julgamento de questões ambientais e climáticas. Professor Marcos Túlios, no caso, professor universitário, já muito feliz, completou seu doutorado, eu acho que foi em 2023, o senhor defendeu, professor, e eu quero agradecer mais uma vez Vossa Excelência estar aqui conosco, comentando um assunto não é fácil, porque foi muito recente, as informações às vezes divergem, as informações oficiais com a que a gente tem pela internet, mas Vossa Excelência de maneira muito objetiva, muito simples, tirou o seu tempo e nos ajudou a trazer luz a essa temática do direito ambiental. E em nome da TV AD, professor, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado.
fica aberto já as considerações finais, interagindo com o pessoal de casa. Muito obrigado, Nazil, mais uma vez pelo convite. Agradeço também à TV AD, né, reforçando que essa semana, né, uma semana em que a gente comemora, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, é um momento também de muita reflexão por parte da sociedade, do setor econômico e dos governos, né, para a gente repensar, né, essa forma de lidar com os problemas ambientais, né? Eles já batem aqui na nossa porta, né? São problemas realmente presentes e frequentes, como a questão climática, e que vão exigir ações urgentes e ações efetivas, né? E, nesse sentido, a gente tem que clamar realmente para a sociedade para que ela participe mais, cobre mais, né, do Estado. Perfeito. Professor Marcos, eu vi um videozinho pequeno de uma semana que a água baixou, o mercadinho da Dona Maria já estava limpo, já estava com frutas e ela já estava vendendo, interagindo com a comunidade. Então, o brasileiro é forte, o brasileiro é resiliente. Através desse programa, mais uma vez, me solidarizando com as vítimas da tragédia, mas torcendo para o quanto antes o pessoal conseguir superar essa situação. Nós somos cristãos, professor, mas não vamos levar a questão ambiental como apocalíptica, nos omitindo. Não podemos nos omitir de maneira nenhuma. Temos que enfrentar essa temática e eu percebo, professor Marcos, que o brasileiro ainda não está sabendo votar com essa temática. A gente se preocupa com segurança, é verdade, economia, sem dúvida, mas escolher pessoas a nível municipal, estadual e federal também, que falem sobre meio ambiente, que incentivem sobre meio ambiente, e Vossa Excelência nos trouxe informações valiosas. Reitero aqui os meus agradecimentos, professor Marcos, e essa foi a temática da semana do Dinâmica do Direito, em referência, em alusão ao Dia Internacional do Meio Ambiente, trazendo aqui a ilustríssima presença do professor universitário, advogado, professor Marcos Túlios. Permaneça com os eventos, permaneça com a sua audiência. O meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos.